Você fica à vontade, pode se sentar. O 57. Vai ser Lucas 9, 57 ao 62. Lucas 9, 57 ao 62. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas cocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu Pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que, antes disso, eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pelo louvor, muito obrigado por estar aqui pregando a palavra do Senhor. O Senhor repreenda todo mal, todo nervosismo, toda qualquer coisa ruim, todo qualquer seta maligna que o Senhor veio, Pai, nos livrar, em nome de Jesus Cristo. Nossas mentes estejam aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra e aprender, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. A gente consegue ver aqui em Lucas 9 que Jesus coloca à prova pessoas que queriam segui-lo, porque não é fácil, como ele mesmo mencionou aqui. As raposas têm as suas cocas, né? As aves têm os seus ninhos, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por quê? Ele estava indo e pregando o Evangelho, pregando a palavra. Jesus ele veio para nos salvar, mas ele veio também para ensinar. Até lá em Mateus, ele cita que ele vai para uma outra região para que ele consiga pregar e que ele consiga também estar ensinando o pessoal daquela região dele. E Jesus também veio aqui para curar. Então ele veio para curar, ele veio para nos admoestar, para nos ensinar de perto. Ele veio aqui também para nos ensinar através dos gestos, das palavras. E ninguém melhor do que o Senhor Jesus para a gente tomar como exemplo, né? E a gente consegue ver aqui que no versículo 57 a gente vê um seguidor um pouco impulsivo, né? Aquela pessoa assim que fala assim: eu quero seguir o Senhor a qualquer custo. E por que eu falo um seguidor um pouco impulsivo? Porque a gente pensa que naquela época Jesus estava fazendo milagres. Então, o paralítico andou, o cego começou a enxergar, Jesus transformou a água em vinho. Então, assim, Jesus estava fazendo vários milagres. E é normal que o nosso coração humano ele fique ali um pouco quebrantado com essas situações que acontecem. Igual quando a gente vê algum irmão que é curado, a gente vê algum irmão que é abençoado, que estava assim, precisando de alguma palavra de conforto, e chegou alguém ali e ministrou sobre a vida daquela pessoa, e aquela pessoa ali teve o seu coração restaurado através do Espírito Santo. Então a gente consegue ver que essas obras também que acontecem, elas mexem com o emocional da gente, elas mexem com aquela parte interior da gente. E aqui esse seguidor, ele fala: enquanto seguia o meu caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele andou por várias regiões ali naquela época. E o seguidor fala: vou seguir o Senhor para onde o Senhor for. Só que a gente tem que pensar também que Jesus ele conhece os nossos corações. Ele conhecia o coração daquela pessoa ali. E ele sabia que era uma pessoa que tinha tomado uma decisão assim impulsiva. Porque Jesus, ele não está aqui, ele não estava ali na época falando assim: seja bem-vindo. Não é assim. Para seguir, existe renúncia. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim: eu vou começar a seguir Jesus, mas eu ainda vou continuar com as minhas práticas, eu vou continuar com o meu velho eu. Não tem como. E naquela época ele era de fato seguir Jesus em pessoa. Ele queria ter um discipulado, ele queria ser um discípulo de Jesus. E Jesus fala com ele: as raposas têm suas cocas, as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o custo do conforto e da segurança. Porque muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas não queremos deixar de lado o nosso conforto, a nossa segurança. A gente fala tanto na dependência do Senhor, né, de depender de Deus, mas quando as contas apertam em casa, a gente começa a pensar: mas onde está Deus? Que eu estou sempre aqui na igreja ajudando, estou sempre aqui dizimando, participo do louvor, e as
situação apertando, o que eu vou fazer? E agora, onde está Deus? Eu falo porque, não sei se já aconteceu aqui com vocês, já aconteceu comigo. E eu chegar e pensar e falar, Senhor, mas eu estou sempre aqui na casa do Senhor, estou como se eu fosse, entre aspas, assim, uma pessoa justa, né? Mas Jesus que nos justifica. E eu fico querendo achar alternativas assim, para fugir inconscientemente da dependência de Deus. Só quando você acha um pouco o retorno, está dando um ego aqui, o retorno do palco. Obrigado. Aí valeu. E a gente consegue ver que o seguidor, ele meio que tomou uma atitude ali que ele foi impulsivo. E a gente não pode ser assim no reino de Deus. Tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer pensando racionalmente. Eu não posso simplesmente chegar e falar assim, a partir de hoje eu vou ser pastor, a partir de hoje eu vou ser missionário, eu vou largar tudo, vou ir para a África. Mas você tem um chamado, você de fato está disposto a ser missionário, ou você quer ser um missionário de Instagram, que é aquele missionário que posta abraçando as crianças na África, que posta dando cesta básica, isso e aquilo, mas quando chega a perseguição, quando chegam as mortes, as doenças, porque muitos missionários que não têm condição de tomar vacina, eles acabam sofrendo as doenças também das outras regiões, principalmente em lugares assim, bem insalubres, né? Por exemplo, a Índia, a África, um deles, a Etiópia lá. Então assim, a gente tem que pensar nisso também, porque seguir a Cristo é bom, com certeza, é muito bom, mas exige renúncia. Eu tenho que renunciar ao meu conforto. Você está disposto a renunciar àquilo que te traz conforto? Talvez o seu conforto seja um pecado. Você está ali no seu pecado de estimação, você está confortável com aquilo. Ou talvez o seu conforto seja simplesmente uma paralisia, você não tem mais ânimo para fazer nada. Você não quer vir mais à casa de Deus, não quer mais servir a Deus, não quer mais ter comunhão com os irmãos. Esse, querendo ou não, é um conforto que muitas pessoas têm. Mas você está disposto a renunciar isso? A renunciar a todo esse conforto para de fato seguir Jesus? Porque beleza, eu venho aqui, eu aceito Jesus, eu batizo, eu falo assim, eu te aceito, né, de uma forma assim até um pouco errônea, porque eu tenho que reconhecer o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque Ele já nos aceitou. E assim, muitas vezes as pessoas vêm aqui e falam, não, eu reconheço Jesus, eu quero seguir Jesus, eu sou um cristão verdadeiro, mas não renuncia nada, não quer saber de fato de servir a Deus, de servir a comunidade também, que nós temos que servir uns aos outros. E a gente vê um exemplo claro de Deus que desceu aqui na terra e Ele foi o maior servo que tivemos. Então Ele nos serviu, Ele deu a vida dele por nós. Então será que a gente está disposto a realmente renunciar a isso, renunciar a esse conforto que a gente tem? No verso 59 ao 60, a outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você porém vá e anuncie o reino de Deus. Aqui a gente consegue ver o seguidor procrastinador, que muitas vezes a gente mesmo se enxerga como ele. Então, por que procrastinador? Porque ele fala assim, deixa primeiro eu sepultar meu pai e depois eu vou segui-lo. Só que a gente tem que entender que nesse contexto específico, no judaísmo, né, no contexto ali judaico, você sepultar alguém, ou você falar assim, espera, aqui, eu vou começar a trabalhar para você depois que eu sepultar meu pai, depois que eu sepultar a minha mãe. Não quer dizer que o pai ou a mãe tinha acabado de falecer ali. Significa assim, primeiro eu vou cuidar da minha família, primeiro eu vou esperar os meus pais ou meu ente querido morrer, para depois eu estar fazendo aquilo que eu cumpri, que eu falei que eu ia fazer. Porque no contexto judaico, é muito importante que um filho ele sepulte o pai. É como se fosse uma honra, o filho está ali sepultando o pai. Então por isso que ele fala, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Ou seja, ele colocou uma condição para seguir a Cristo. Só que Jesus não quer isso, ele quer que você siga. Eu não estou falando aqui que Jesus é contra a família, contra você cuidar da família, totalmente pelo contrário. Mas nesse contexto aqui, Jesus está falando, deixe o mundo cuidar de seus afazeres. Como assim? Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, ou seja, deixe que as pessoas que se preocupam com coisas terrenas, elas mesmas sepultem os mortos, porque nós vivemos no Espírito, amém? Alguém que vive na carne? Não, né? Nós vivemos no Espírito e às vezes deixamos, infelizmente, a carne falar mais alto, mas é assim, a santificação, a gente está nesse processo de santificação, mas a gente tem que entender que os mortos, eles cuidam dos mortos, por quê?
uma pessoa lá fora, por exemplo, a minha esposa ela ficou um tempo sem trabalhar, e eu estava ali sustentando a casa e tal, e assim, eu não sei como que eu pagava as contas, mas estavam sendo pagas. Não sei como que Deus estava nos abençoando, mas eu estava sendo abençoado. Mas para o mundo lá fora, eles não conseguem ter essa visão que a gente tem, eles não conseguem enxergar assim como a gente enxerga. Então, se chegar e falar assim, mas ela está sem trabalhar, só sei isso, aquilo, mas como que vocês estão fazendo? Como é que você está conseguindo comer? Sabe? Tipo assim, parece que você está passando fome ali, mas não é nada disso. Porque eles não entendem que é a provisão de Deus, o que é você confiar em Deus. Então, assim, muitas vezes a gente tenta olhar por esse lado carnal, mas a gente acaba não percebendo que de fato nós vivemos pelo Espírito. Porque essa é a provisão de Deus para nós. A gente tem que viver de acordo com as coisas do Espírito, não de acordo com as coisas da carne. Em Mateus 10, 37 e 39, você coloca para a gente, Rafa, por favor. Mateus 10, 37 e 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem, por minha causa, perde a própria vida, a encontrará. Ou seja, quem ama mais o pai, a mãe, o cônjuge, o amigo, o cachorro, esses tempos modernos, não é digno de Cristo. Por quê? A gente não entendeu que, de fato, nós temos que amar mais ao Senhor Jesus. Porque as pessoas que a gente ama de verdade, a gente ama o pai, ama a mãe, ama o marido, a esposa, mas a gente tem que ter o foco de amar mais ao Senhor Jesus. E por que ele fala isso aqui? Porque, por exemplo, uma pessoa que não cresceu no meio cristão, igual, vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai não cresceu no meio cristão, minha avó era super católica, inclusive meu pai saiu de casa, conheceu minha mãe converteu meu pai, e minha avó meio que não aceitava isso. E assim, se meu pai tivesse continuado lá e se tornado começasse a crer em Jesus Cristo de verdade, a minha avó não ia aceitar, ela ainda é um pouco resistente com isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que vivem isso dentro de casa, os pais não apoiam, não incentivam, não permitem que os jovens vá à igreja, que ouçam até mesmo a palavra do Senhor, e eles acabam às vezes cedendo a essa vontade do pai, porque principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa questão muito forte com a mãe. Eu falo porque eu já até fiz uma pesquisa sobre isso, que tem muitos lugares que não tem esse contato tão forte com a mãe, igual a gente tem aqui no Brasil. Dando um exemplo aqui, se eu chegar e falar, se a gente chegar e ver um filho que brigou com o pai, beleza, né? É ruim, é muito ruim, mas ainda assim a gente consegue ver que isso acontece. Mas quando o filho bate na mãe, ou bate na cara da mãe, tem um peso maior para a gente. Não tem a gente não fica já com raiva só de pensar nisso. Por quê? A gente leva muito a sério essa questão do respeito aos pais, do respeito principalmente à mãe. E tem pessoas que sofrem isso dentro de casa. E aqui, quando Jesus fala em Mateus, quem ama mais o pai ou a mãe não é digno de mim, é justamente por isso, porque eu amo meus pais, mas só um dia, até mesmo a minha esposa. Mas se eles chegarem para mim e falar assim, Isaac, a partir de hoje, se você não deixar Jesus, eu não te amo mais. Eu simplesmente vou ter que falar, beleza, eu ainda vou continuar te amando em Cristo Jesus, mas eu vou seguir. Porque a gente tem que saber renunciar a tudo aquilo que nos dói. Porque de fato, seguir Jesus não é fácil. A gente ser cristão, lá na faculdade, lá no trabalho, ou até mesmo na rua, ou com aquele vizinho chato, é difícil. Em muitos lugares é difícil. Porque por mais que nós vivemos no Espírito, mas a gente luta contra a carne, amém? A gente ainda passa por provações. Então por isso que é muito complicado muito complicado não, melhor dizendo. Por isso que é difícil seguir a Cristo de verdade. Porque tem pessoas que só falam que seguem a Cristo. Sabe, eu sigo Jesus, eu vou na igreja, eu canto louvor, bato palma, bato fora do tempo ainda, mas bato palma, estou sempre ali na igreja ajudando, eu ajudo a tirar a tinta aqui do chão, eu ajudo no ministério de louvor. Mas assim, será que de fato você está seguindo a Jesus Cristo? A sua mente ela está voltada para o Senhor Jesus Cristo? Porque senão você é apenas um religioso. É isso que os pregadores antigamente eles iam tão contra algumas igrejas. Porque o que adianta eu chegar dentro de uma igreja e começar a cantarolar em latim, algo assim que ninguém tem conhecimento, o que adianta eu chegar e começar a fazer
fazer isso, eu estou tentando imitar aqui, mas porque, de fato, eu estou aprendendo alguma coisa com aquilo, eu estou entendendo a palavra do Senhor Jesus? Não. E é isso que até mesmo Martinho Lutero ele ia contra. Por quê? Era prática até mesmo do judaísmo cantarolar. Então eles aprendiam de uma forma cantada. Porque na época, pensa bem, na época de Moisés, na época de Elias, Eliseu, não tinha folha, papel, não tinha onde você escrever lá. Não tinha tipo assim, pessoal, vamos abrir em Gênesis hoje, que daqui a pouco eu vou escrever Levítico, vou escrever Números. Não existia isso. Então eles tinham que aprender ali de pai para filho, que era o principal, mas também nas sinagogas, que muitas vezes era cantarolando. Porque quando alguém canta alguma coisa, aquilo ali fica na sua mente. Já reparou? Até mesmo uma música mundana aí, que às vezes você está doido para tirar aquilo ali de sua cabeça, mas fica aquela música ali. E aí você não consegue tirar aquilo ali de sua cabeça mais. Então, o que adianta eu chegar na igreja e começar a cantarolar essas coisas, começar até mesmo a cantar aqui no louvor, eu chegar e começar a servir aqui na igreja, sendo que de fato eu não estou seguindo Jesus. Eu estou sendo apenas uma pessoa religiosa. E não é isso que Jesus quer que a gente seja. Ele quer que a gente siga Ele. Por quê? Se algum dia eu amo muito, dando um exemplo, né? A pessoa namora e ela ama muito a namorada. Mas se algum dia essa namorada chegar e falar assim, para você continuar namorando comigo, você tem que deixar a igreja, você tem que deixar Jesus. Se eu realmente eu for uma pessoa religiosa, eu deixo. Mas se eu for uma pessoa que segue a Cristo, eu não vou renunciar a isso. E aqui no verso 61 e 62, a gente vê o seguidor dividido, né? O outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Porque o arado ele é uma ferramenta usada para abrir sulcos na terra para que seja melhor para plantar. Então, antigamente o arado ele era com um boi na frente, a pessoa ia ali guiando, mas a pessoa está guiando aqui, se ela olha para trás, automaticamente o corpo dela vai sair do caminho. Então não tem como eu seguir a Cristo, eu colocar a mão no arado e olhar para trás. Mas por que aqui eu coloquei como o seguidor dividido? Porque o custo da despedida do foco. Para arar um sulco reto, o agricultor deve manter os olhos fixos em um ponto à sua frente. Olhar para trás, mesmo que por um instante, resulta em um trabalho torto e inútil. Devemos deixar o passado para trás, pois o passado nos impede de trilhar novos caminhos e prosseguir para o alto. E a gente consegue ver que existem muitas pessoas assim. Pessoa igual essa pessoa que queria seguir a Cristo. Ele fala: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Jesus conhecia o coração dessa pessoa. Ele sabia que o coração dessa pessoa não estava em Jesus, mas estava no amor dos familiares, porque ele amava mais familiares do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não é que Jesus foi rude naqueles momentos. Jesus, de fato, ele quer que a gente tenha amor dos nossos familiares. Em 1 Timóteo fala que aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que o não crente. Ou seja, a gente de fato tem que cuidar da nossa família, cuidar da nossa igreja, cuidar dos nossos irmãos. Mas a gente tem que entender que o nosso coração deve estar voltado para o Senhor Jesus. E não aqui para o meu filho, não para minha mãe, não para minha esposa, não para o meu amigo, não para minha namorada. Eu tenho que ter esse cuidado. Em Atos 7, 37 ou 40, você coloca para a gente, por favor, Rafa. Estevão aqui ele fala: este é aquele que Moisés que disse para os Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação do deserto, como o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos antepassados. Foi ele que recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Os nossos antepassados, porém, recusaram-se a obedecer. Ao contrário, rejeitaram-no e no seu coração voltaram para o Egito. Eles disseram: Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. A gente vê aqui essa passagem, é quando as pessoas elas solicitam ali a Arão para fazer o bezerro de ouro. Porque Moisés tinha subido ao monte, e eles não estavam vendo Moisés, eles queriam ali ter um Deus visível, sendo que Moisés
ele falava diretamente com Deus e passava as orientações para o povo. Havia ali milagres acontecendo. Moisés ele foi o líder ali para libertar o povo do Egito. Lá eles comiam cebola crua, comiam beterraba, comiam assim, óbvio que tinha o peixe, tinha aquilo, mas eles eram escravos. Então assim, a gente consegue ver que as pessoas estavam com a cabeça lá no passado ainda. E muitas vezes existem pessoas dentro da igreja, anos e anos e anos de convertido, que ainda está com a cabeça no Egito. Mas como assim? A pessoa foi liberta daquele Egito. Ela teve alguém, teve até mesmo uma pessoa que acompanhou ela durante anos, para de fato ela se tornar um cristão verdadeiro, mas toda mão ela volta para o Egito, ela fica com a cabeça lá no Egito, ela fica com a cabeça lá na infância, quando o pai, a mãe, ou alguém chegou e falou assim: você não vai ser nada quando você crescer, que isso aí não vai te dar em nada, que você seguir Jesus Cristo, você vai passar fome, fazer isso, fazer aquilo, é melhor você largar esse povo de lado. Tem muitas pessoas que têm a cabeça ainda no Egito. Tipo assim, eu me converti, tá? Hoje em dia eu sou convertido, sou casado, estou aqui bonitão. Mas quando eu era do mundo, eu passava o rodo, viu? Eu passava a régua. Não, mas quando eu era do mundo, eu aprontava, viu? Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Não, mas eu era um bicho. Assim, tem pessoas que falam com orgulho, como se tivesse indo com a cabeça lá no Egito. Será que de fato essa pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus? Ele sabe seguir a Jesus como Jesus queria? Será que se Jesus viesse aqui hoje e falasse assim: siga-me, ele iria encontrar alguma verdade no seu coração? Ou apenas palavras bonitas ali que você fala, que você tem esse jeito, né, essa manha assim de conseguir falar com as pessoas, de conseguir tocar essas pessoas? Mas será que de fato você está fazendo aquilo ali para o Senhor Jesus? Ou você está com a cabeça lá no Egito ainda? Porque Jesus ele veio para nos libertar. As nossas velhas práticas a gente tem que deixar de lado. Tem muitas pessoas que caem no erro de ficar trazendo à tona o passado. E o passado, tanto bom quanto ruim, não é bom ficar vivendo dele. Por quê? Lá no passado eu era forte, eu conseguia fazer isso. Em 1900 e cacetada, eu tinha dinheiro, eu comprei um carro, fazia isso, fazia aquilo, eu tinha uma família feliz. Agora, infelizmente, já não tenho mais. Mas no passado tem passado ruim também. No passado eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu isso comigo, eu não consigo mais viver. Tem pessoas que vivem de passado, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem que olhar para o alvo, igual Paulo fala lá em Filipenses, prosseguindo para o alvo. Por quê? Se eu estou aqui com a mão parada e olhando para trás, eu vou me desviar do caminho. Porque se eu olho para o passado como uma forma ruim, eu não acredito no que fala em Salmo 137. Que é quando o salmista ele fala que Deus ele tem um poder para restaurar o coração quebrantado. Então, se você tem um coração que foi dilacerado por alguém ou por alguma coisa que aconteceu, Deus tem o poder para ajustar isso, para restaurar o seu coração. E tem muitas pessoas que vivem de passado, ficam vivendo nas dores, como se fosse uma pessoa coitada. Realmente, todo mundo tem trauma, todo mundo tem algum trauma na vida. E isso pode ser trabalhado com terapia, isso acontece, mas também a gente tem um Deus que Ele que vai restaurar de fato o seu coração. Então é muito importante que a gente tenha esse pensamento de entender que eu não preciso de ficar vivendo de passado. As minhas dores já passaram, agora eu vou prosseguir para o alvo, porque se eu fico vivendo de passado, eu acabo meio que balangando ali na minha fé. Por quê? Mas Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Mas é porque antes eu tinha dinheiro. Já pensou se hoje em dia eu tivesse o dinheiro que eu tinha antigamente? Eu ia ajudar tanta gente. A pessoa acaba entrando ali numa depressão porque fica com esse excesso de passado. Ou até mesmo o passado que vem para nos acusar. Cara, tipo assim, a gente consegue ver que o único que ganha com esse excesso de passado é só o inimigo. Porque Jesus nos libertou, Ele nos justificou. Ele não veio aqui só nos perdoar, Ele nos tornou justos também, assim como Ele. E assim, Jesus nos libertou, justificou, só que ainda assim fica vindo na minha mente aquele pecado que eu cometi com 5 anos de idade, com 30 de consciência, com 10, com 20 anos, com 30 anos, e fica trazendo aquilo ali à memória. Não, mas eu não deveria ter feito isso com tal pessoa, mas eu não deveria ter falado isso com tal pessoa, eu não deveria ter feito isso que prejudicou tal pessoa. A pessoa fica vivendo naquele passado ali que Deus jogou no mar do esquecimento. O que é o mar do esquecimento? Eu jogo no mar ali, ele vai ser esquecido. Então, dando um exemplo aqui para vocês entenderem, se eu toco bateria, se eu jogar o meu dom no mar do esquecimento, eu vou esquecer que aquilo ali
aconteceu, não tem mais esse plano de bateria. Da mesma forma, o nosso passado, ele foi jogado no mar do esquecimento. Então, eu não tenho que ficar vivendo de passado. Se o inimigo ele fica jogando dardo inflamado na sua mente, você tem que orar e pedir a Deus para te libertar disso, para repreender isso na sua mente. Porque você não é aquilo que o inimigo fala que você é. Se você já fez coisas ruins, se já fizeram coisas ruins com você, você tem que entender que a partir de agora, que você está tendo acesso à palavra do Senhor Jesus, você tem que ter esse despertar. E a gente vai ser cobrado por isso. Então, assim, eu tenho que ter a mentalidade de que realmente eu sofri no passado, realmente eu tive um passado até bom, mas agora eu não tenho mais tudo, é dependência de Deus. Eu dependo da provisão do Senhor Jesus. Então, eu não posso ficar vivendo de passado, eu tenho que viver de presente e prosseguindo para o alto. Porque se eu estou aqui, mas eu sigo olhando lá para cima, olhando para frente, eu não vou me desviar. Mas se eu estou aqui e eu começo a olhar para trás, eu posso tropeçar, posso cair, pode acontecer alguma coisa comigo. Amém, irmãos? Amém. Em Romanos 8:1, você coloca para nós, por favor? Romanos 8:1. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Ou seja, a gente não tem mais condenação sobre a gente. Aquilo que a gente fez, aquilo que aconteceu com nós, já não tem mais condenação. Jesus nos perdoou e justificou a nossa vida. Então tem que prosseguir para o alvo. E Jesus ele veio aqui justamente para nos libertar, porque tem pessoas que de tanto viver nesse passado, elas ficam ali vivendo como se fosse um elefante. Você cria um elefante ali desde criancinha, mas você, desde criancinha, desde filhotinho. Você cria o elefante ali, você amarra uma corda ali no pé dele, na perna dele, e ele fica ali, ele é obediente, ele cresce com aquilo ali na cabeça, tipo assim, eu estou preso aqui, eu não consigo sair daqui. Da mesma forma, quem fica vivendo de passado, a pessoa ela está liberta, ela tem força para isso, mas ela mesma fica se limitando. Não, mas eu não consigo, não, mas é porque eu sou assim, mas é porque eu fui criado assim, mas é porque eu passei por isso na infância, por isso que eu não consigo progredir na minha vida, na minha carreira, na minha vida espiritual. A pessoa fica ali se limitando igual um elefante que vai crescendo, com a mesma corda amarrada na perna, que ele pode arrebentar aquela corda, só que você fica se limitando. É isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer ficar jogando esses dados inflamados na nossa mente, mostrando assim, você é pecador, porque você fez isso. Ou você destruiu uma família porque você fez tal coisa. Você destruiu na vida de uma pessoa e a pessoa não foi salva por sua causa. É isso que o inimigo fica falando na nossa cabeça. Só que a gente tem que ter esse cuidado de quê? De repreender e pedir a Deus ajuda. E de o Espírito Santo que habita em nós para nos livrar desses pensamentos malignos. Então, toda vez que tiver alguma coisa do passado que for te aprisionar, repreenda isso. Em nome de Jesus Cristo, todo mundo aqui é livre, todo mundo aqui tem acesso à palavra de Deus e Jesus te libertou. Amém? Em Salmos 147, no verso 3, Salmos 147, 3, está escrito: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Ou seja, se você tem um coração quebrantado, se você foi magoado emocionalmente, Deus vai te sarar, Deus vai te curar. Amém? Você não precisa mais ficar carregando esse peso. E eu acho isso bem interessante, porque é como se fosse um peso mesmo que a gente carrega. A gente mesmo começa a se limitar na nossa mente, a gente passa por coisas na vida, tanto boas quanto ruins, e a gente vai carregando aquilo ali ao longo da vida. Só que a palavra de Deus nos ensina que o quê? Eu tenho que deixar para trás tudo isso. Então, se eu estou ainda com essa carga emocional, com esse peso dentro de mim, que eu não consigo mais ser liberto, eu tenho que pedir ajuda do Espírito Santo, porque ele tem poder para nos sarar, para nos libertar, para nos curar. Então, igual fala lá em Romanos 8:1, não há mais condenação sobre nós. O que eu fiz ficou no passado. Ah, mas foi uma coisa muito ruim, muito horrível. Mas ficou no passado. Jesus já te perdoou, já te libertou disso. Só que você mesmo fica dando voz ao inimigo quando ele vem te atentar, quando ele vem jogar isso na sua cabeça. Então, que a gente tenha esse entendimento de que se algum dia aconteceu alguma coisa de ruim com você no passado, ou até mesmo uma coisa boa, mas você não consegue superar isso, peça ajuda a Deus, peça ajuda do Espírito Santo para te dar discernimento, para que você consiga ter uma melhora, para que você consiga ser liberto, melhor dizendo, que você consiga ser liberto disso, desse passado, porque a gente tem que prosseguir para o alvo.
E assim, hoje em dia eu posso ter uma vida confortável, né? A gente consegue ter uma vida confortável. Aqui eu venho à igreja, muitos vêm de carro, saem de casa, vêm de carro, no ar-condicionado ali bonitinho, chega sempre aqui no ar-condicionado também bonitinho. Mas e se algum dia Deus nos livre, nos guarde, mas se acontecer de a gente começar a ser perseguido, igual aconteceu uma época, não lembro qual região da África, eles entraram lá com armas, acho que foi na Nigéria, se não me engano, com armas e começou a atirar nas pessoas. Se algum dia começar a acontecer isso aqui, o que você vai fazer? Você vai ficar lembrando, não, mas a Logos tinha ar-condicionado, mas a gente ia lá e ouvia a palavra de Deus, mas era tão bom, ninguém mexia com a gente, ninguém perturbava a gente. Mas será que de fato a gente estava sendo um cristão verdadeiro? Porque se o cristão verdadeiro ele é muito aceito pela sociedade, tem alguma coisa de errado ali. Porque ser cristão vai totalmente contra o mundo. Então, se eu sou um cristão de verdade, mas eu estou sendo aceito pelo mundo, algo de errado não está certo. Vocês não acham, não? Então, assim, a gente tem que ter esse pensamento que John Wesley, ele finalizando, John Wesley, ele tem uma frase que eu acho muito legal. Ele diz: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Ou seja, eu me converti, Jesus me tirou do mundo. Só que a santificação, esse processo de santificação, que vai ser até quando Jesus voltar, ou até a nossa morte, ele vai tirar o mundo de nós. Ou seja, eu me converti hoje, mas ainda assim, tem as velhas práticas, tem a cruz que a gente carrega. Por mais que não há mais condenação, mas somos pessoas, e a gente tem que saber ser liberto disso, passar pelo processo de santificação. Então eu me converti hoje. No meu trabalho eu falava palavrão, eu olhava para a mulher fazer isso, fazer aquilo, eu não faço mais, porque eu estou no processo de santificação. Ah, mas antigamente eu ficava, eu pegava geral, fazia isso, fazia aquilo. Hoje em dia eu não faço mais, porque eu estou no processo de santificação, eu fui liberto disso, liberto do pecado. Só que tem pessoas que querem voltar para o Egito a todo momento. A pessoa reconheceu o Senhor Jesus Cristo, ela no primeiro momento, ela foi liberta do pecado, mas ela acaba trazendo aquilo ali de volta para a vida dela, porque não está ali no processo de santificação. Não ora, não jejua, não lê a palavra, não tem comunhão com os irmãos. Eu percebo que isso até mesmo já aconteceu comigo. Quando eu fiquei muito tempo sem ter comunhão com os irmãos, e até mesmo sem ter esse contato de ouvir a palavra, de estudar mais a palavra, eu fiquei frio na fé, porque eu não queria mais saber disso, porque para mim estava se tornando chato. Eu chegar aqui na igreja, ficar ouvindo uma pessoa falar, e isso de fato começou a ficar chato para mim. Só que a gente tem que ter entendimento que a palavra de Deus ela é vida, a gente tem que vencer a nossa carne. Então tem que ter contato com os meus irmãos. E assim, se você tem um irmão aqui dentro da igreja que não é uma boa companhia, seja uma boa companhia para ele. Porque a gente não é obrigado a ter boas companhias, mas eu tenho a obrigação de ser uma boa companhia para alguém. Eu tenho a obrigação de ser um cristão verdadeiro a uma pessoa que não é um cristão verdadeiro. Porque a vontade dele é fácil, né? A gente chegar e falar assim, que uma pessoa ali é crente, mas faz isso, é crente, mas faz aquilo. Mas o que você está fazendo para influenciar aquele crente que faz isso? O que você está fazendo para ajudar aquele crente que faz aquilo? Então, assim, de fato a gente possa passar por esse processo de santificação e que Deus venha libertar cada um que precisa de alguma libertação em alguma área específica da vida, precisa de uma libertação emocional, de uma cura, de um cuidado, de fato, de perto de Deus, assim, porque eu já passei por isso e eu entendo que não é brincadeira. Se você tem alguma coisa no seu coração que você se sente aprisionado, peça a Deus ajuda que Ele vai te ajudar. Amém? Pai, muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por cada vida aqui. Muito obrigado por cada um que está aqui essa noite, Pai. Que o Senhor possa nos libertar, nos livrar de todo mal, de qualquer culpa do passado, de qualquer pecado, Deus. Que o Senhor venha nos libertar. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor repreenda qualquer seta maligna sobre a mente de cada um, Pai. Que somos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco, que nós passemos por esse processo de santificação, meu Pai, olhando para o alvo, meu Deus, que a gente não se desvie, que a gente não venha ter tropeços ali no meio do caminho, meu Pai, porque o Senhor é nosso guia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tudo. Que o Senhor esteja conosco, que essa palavra seja falando ao coração de cada um aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido?